Os Estados Unidos decidiram armar as milícias curdas na Síria para acelerar o combate contra o grupo extremista Estado Islâmico. A justificação para equipar as chamadas Unidades de Proteção do Povo Curdo é a intenção de obter uma clara vitória sobre os jihadistas na cidade de Raqqa, capital de facto dos extremistas. Mas a decisão promete irritar a Turquia, aliada da NATO, para quem os milicianos das YPG representam um inimigo. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou que a administração Trump está perfeitamente ciente das preocupações de segurança dos parceiros de coligação na Turquia e sublinhou que os Estados Unidos estão comprometidos com a proteção do seu aliado na NATO. A Turquia, que considera as YPG como o braço sírio dos separatistas curdos do PKK, classificado como organização terrorista pela União Europeia e pelos Estados Unidos, tem efetuado vários bombardeamentos contra os milicianos curdos na Síria. A decisão dos Estados Unidos surge a menos de uma semana da visita do presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Washington. O exército iraquiano, apoiado pelos Estados Unidos, afirma encontrar-se na fase final da tomada da cidade de Mossul, ainda parcialmente nas mãos dos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico. A batalha por Mossul começou há 7 meses. As forças do governo iraquiano afirmam ter aberto uma nova frente na região noroeste na passada semana. Terça-feira houve violentos combates no distrito de Ermat, que vemos nas imagens. Segundo um porta-voz das forças iraquianas, cerca de 250 membros do Daesh foram mortos em Ermat nos últimos 5 dias. As Nações Unidas dizem que mais de 400 mil pessoas tiveram de deixar a parte ocidental de Mossul desde que o exército de Bagdade começou com os ataques no passado mês de fevereiro. O presidente palestiniano Mahmoud Abbas espera, em breve, a visita do presidente norte-americano Donald Trump aos territórios palestinianos. E admitiu reunir-se com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu com o patrocínio de Trump. O presidente norte-americano Donald Trump respondeu ao nosso convite para visitar Belém. Uma visita que ocorrerá em breve, e eu sublinhei a nossa vontade de cooperar com ele e encontrar-nos com o primeiro-ministro israelita com a sua mediação para chegar à paz. Estas declarações de Abbas foram feitas numa conferência de imprensa em Ramallah, na Cisjordânia, depois do encontro com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier. Os que conhecem a região sabem o quão urgente se tornou implementar a proposta de 2 Estados. Do nosso ponto de vista, não há outra solução negociável. Por isso, agora é o momento de trabalhar no que isso requer. Gibt es keine andere verhandelbare Lösung. Deshalb ist jetzt spätestens endgültig Zeit, an den Voraussetzungen dafür zu arbeiten. Recorde-se que Benjamin Netanyahu e Mahmoud Abbas não tiveram qualquer encontro direto importante desde 2010. O Mediterrâneo volta a ser a sepultura para muitos dos que tentam entrar na Europa. 245 refugiados e imigrantes morreram nas últimas 24 horas, quando tentavam fazer a travessia da Líbia para a Itália. Os números são avançados pelo Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. A Guarda Costeira Líbia conseguiu resgatar 7 pessoas de uma das embarcações que se afundava na sexta-feira. Uma lancha semirrígida que seguia em direção à costa italiana naufragou com 132 pessoas a bordo. A Guarda Costeira italiana resgatou 50 migrantes e refugiados, mas perdeu o rasto a 82 pessoas que estavam no bote que se afundou. Só este ano, cerca de 1.300 pessoas morreram ao tentar chegar às costas europeias. A rota do Mediterrâneo Central continua a ser a mais concorrida e a mais mortífera. Manuel Valls já o havia dito antes da confirmação da vitória do sucessor de François Hollande. Apoia o agora renomeado La République en Marche, o movimento de Emmanuel Macron. Para além do apoio, Valls deu o passo em frente para se afirmar candidato para as legislativas de junho, enquanto representante do movimento criado por Macron, que não é um partido. E o Partido Socialista, o do antigo primeiro-ministro, precisamente, está, segundo ele, morto.
Nestes momentos é preciso autossuperação, esquecer os rancores e os problemas pessoais. A mim o que me interessa antes de tudo é a França, é a República, logo é o sucesso do Presidente da República. Porque não me esqueço de que o combate com a extrema-direita vai continuar e por isso é preciso estar atento às legislativas e tentar acordos que impeçam a Frente Nacional de ganhar em certos círculos eleitorais. É a primeira deserção de peso do Partido Socialista francês desde a eleição de Emmanuel Macron no passado domingo como Presidente da República. Valls pode ajudar Macron a atingir uma maioria desejada nestas legislativas para ser viável a implementação dos planos reformistas que propõe. Mas Macron ainda não confirmou Valls como candidato, ponderando bem a colagem de nomes associados à falta de popularidade de Hollande. Foram desalojados mais de 1.600 migrantes que estavam acampados junto à Porte de la Chapelle, no norte de Paris. Na operação participaram mais de 350 polícias e uma centena de agentes e pessoal de associações de refugiados. Entre os desalojados havia 75 mulheres e crianças. De acordo com as forças de segurança, no acampamento instalado muito perto de um centro humanitário de acolhimento temporário, não havia condições mínimas. Emmanuel Koss, a ministra da Habitação, durante a operação, explicou que grande parte das pessoas vinha do Sudão, Eritreia, Somália e Afeganistão, quase todos homens, mas também algumas mulheres e crianças que receberam de imediato assistência. Foram levados em autocarros para serem instalados em centros de acolhimento na Ilha de França. De acordo com a autarquia da capital francesa, desde julho de 2015 ocorreram 33 operações semelhantes. Mais de 24.600 pessoas foram afetadas. Os centros de assistência e acolhimento de Paris, nesta altura, estão completamente sobrelotados. O Comissário Europeu dos Assuntos Económicos e Monetários pede a Emmanuel Macron que reduza o déficit e que retire a França do procedimento por déficit excessivo, que pode levar à aplicação de sanções. Pierre Moscovici estima que o país tem de fazer um esforço mínimo para respeitar o critério dos 3% do PIB. Bruxelas espera que Paris tenha um déficit de 2,9% este ano. No entanto, o déficit situou-se nos 3,4% no ano passado e subiu no primeiro trimestre em termos homólogos. Jean-Claude Juncker estima que a França gasta demasiado e Emmanuel Macron prometeu baixar a despesa em 60 mil milhões de euros nos próximos 5 anos, graças à supressão de milhares de postos na função pública. Na Alemanha, um terceiro suspeito foi detido no decorrer do inquérito sobre o plano de um militar de elite e de um estudante para levar a cabo um ataque cujo alvo seriam políticos de esquerda favoráveis à migração. Maximilian T. é acusado de associação com Franco A., já detido. Ambos são elementos do exército alemão. Com base na informação de que dispomos, os três acusados planeavam um ataque às vidas de políticos de destaque e personalidades públicas que, aos olhos deles, estão ativamente envolvidos em políticas falhadas quanto a refugiados e estrangeiros. Franco A. havia feito uma tese em 2014 onde o radicalismo estava patente. Ao contrário do que é previsto, não foi denunciado, mas apenas admoestado com a possibilidade de refazer a tese. Terá posteriormente pedido asilo fazendo-se passar por refugiado, de modo a poder levar a cabo um ataque, cuja culpa recairia sobre um refugiado sírio, tendo chegado a colocar as impressões deste numa arma que iria usar para o efeito. A investigação continua. A cerca de um mês das eleições legislativas antecipadas no Reino Unido, o líder da maior força de oposição, o Partido Trabalhista, disse que é o futuro do país que está em jogo e não apenas o chamado Brexit. Jeremy Corbyn disse em Manchester que é importante não entrar em rota de colisão com Bruxelas e conseguir uma saída que proteja a classe trabalhadora britânica. Estas eleições não são sobre o Brexit, essa é uma questão resolvida. O problema agora é saber que tipo de Brexit queremos e que tipo de país queremos que o Reino Unido seja depois do Brexit. Os trabalhistas querem um Brexit focado no emprego e que proteja o futuro das indústrias mais importantes do Reino Unido. A primeira-ministra conservadora Theresa May, por outro lado, insiste na importância de uma maioria forte para o partido no poder. Só assim, insiste, será possível fazer frente a Bruxelas durante todo o processo de saída da União Europeia. Precisamos de um mandato forte para termos uma posição igualmente forte nas negociações. Cada voto dos candidatos locais servirá para fortalecer a minha posição nas negociações do Brexit, para conseguirmos o melhor futuro para o Reino Unido.
As últimas sondagens indicam uma clara vantagem dos conservadores sobre os trabalhistas, com mais de 20% nas intenções de voto. Os resultados das eleições locais da passada sexta-feira foram favoráveis ao Partido Conservador, no que é visto também como um bom sinal face às eleições antecipadas. A Coreia do Sul põe fim a uma década de governos conservadores. De acordo com as primeiras projeções, o liberal Moon Jae, candidato do Partido Democrático de centro-esquerda, conquistou cerca de 41% dos votos nas eleições presidenciais. O antigo advogado especializado em direitos humanos assume o poder num momento de muita tensão na Península Coreana. Negociar com o difícil vizinho norte-coreano será o principal objetivo, ainda que Jae também considere fundamental manter as boas relações com a China e com os Estados Unidos. Além disso, o país ainda está a lidar com o escândalo de corrupção que envolve a antiga presidente Park Geun-hye e uma amiga. Escândalo esse que levou à realização de eleições antecipadas. São imagens da explosão num ataque a um centro comercial na cidade tailandesa de Pattani, no sul do país. A polícia diz que pelo menos 60 pessoas ficaram feridas, 20 das quais com gravidade. Foi utilizado um carro armadilhado. O governo atribui a responsabilidade do ataque a militantes islamistas que lutam pela criação de um Estado independente no sul do país e pela separação total da Tailândia, país maioritariamente budista. A luta armada no sul da Tailândia é a causa de mais de 6.500 mortos nos últimos 13 anos. A maioria etnicamente malaia de confissão muçulmana vive nas províncias de Yala, Pattani e Narathiwat. Os ataques têm vindo a intensificar-se este ano. Morreram 6 rangers do exército tailandês no ataque no passado mês de abril. A região Ásia-Pacífico vai continuar a liderar o crescimento económico mundial, mas o Fundo Monetário Internacional pede aos governos que implementem reformas face aos riscos do protecionismo, do rápido envelhecimento e da queda de produtividade. O FMI estima que a região deverá superar o crescimento do ano passado e progredir 5,5% este ano e 5,4% em 2018. Devido ao fraco consumo e apesar da aceleração das exportações, o PIB da Coreia do Sul deverá crescer 2,7%. O FMI evoca ainda uma ligeira desaceleração da China para os 6,6% este ano. O Japão fica pelos 1,2%. A Índia, com uma estimativa de 7,2%, deverá ter um dos melhores desempenhos mundiais.